Dou-te as boas-vindas a mais uma aula sobre os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e desta vez sobre o seu resumo e análise. Vem daí! Para que o resumo seja de fácil compreensão, convém mencionarmos primeiro os 4 planos da narrativa que Camões enuncia nos Lusíadas. Primeiro temos o plano histórico, que versa sobretudo e principalmente sobre a história de Portugal. O plano mitológico, onde é dada conta das peripécias e das aventuras dos deuses da mitologia greco-latina. Depois o plano da viagem, onde se discute e se mostra e se fala essencialmente das peripécias da viagem em si. E o plano reflexivo, onde o poeta acaba por refletir e dar os entendimentos sobre a sociedade, maioritariamente sobre a sociedade portuguesa. Deixo-te aqui um quadro resumo, muito resumido, obviamente. Atenção que a consulta deste vídeo não dispensa, de facto, consultares e veres a nossa aula resumo sobre os Lusíadas, porque está lá muito mais informação. Aqui o que te posso dizer é um bocadinho de análise canto a canto e podemos começar pelo canto primeiro, com a chegada dos portugueses a Mombaça. É importante dizer que quando Luís de Camões começa a narração da história, os acontecimentos já vão a meio, ou seja, não há uma saída de Lisboa ou uma história que comece exatamente no início dos acontecimentos. Não. Os navegadores já vão a meio do caminho. Esse tipo de narração é chamada in media res, que é uma característica importante também dos Lusíadas. Então, no canto primeiro, temos a chegada a Mombaça, depois também o primeiro concílio dos deuses e a primeira reflexão do poeta sobre a vida humana. No segundo canto, temos a saída de Mombaça e a ida e chegada a Melinde, e temos também o primeiro confronto mitológico entre Baco e Vênus. As cores não são ao acaso. Baco, de facto, é um deus que estará muitas vezes contra os portugueses e Vênus a favor dos portugueses. Depois, no canto terceiro, com a chegada então a Melinde, Vasco da Gama pede inspiração a Calíope para contar toda a história de Portugal como se tivesse sido Vasco da Gama a contá-la ao rei de Melinde. E essa história de Portugal e esse plano histórico começa então com a formação da nação e com a dinastia Afonsina. E depois, no canto quarto, vai passar efetivamente até Dom Manuel I, que foi o rei que encomendou a viagem a Vasco da Gama para descobrir então o caminho marítimo para as Índias. No canto quarto também dá-se o episódio do Velho do Restelo, um episódio bastante marcante nos Lusíadas. E passando ainda para o canto quinto, temos então aqui outro episódio muito marcante da literatura portuguesa, o episódio do Adamastor. É este episódio então do Adamastor que é falado em muitas outras obras literárias ao longo da história literária portuguesa e tudo mais, mas é este episódio muito importante também na história dos Lusíadas que acontece no canto quinto. E a reflexão que fica do poeta é então uma reflexão sobre o estado das artes e das letras em Portugal. Ora bem, passando aqui então para os próximos 5 cantos, os próximos e finais, obviamente, do canto sexto ao canto décimo. No canto sexto temos então efetivamente a chegada à Índia e o segundo concílio dos deuses, no plano mitológico. No plano reflexivo, o poeta e autor faz então uma reflexão sobre a busca da fama e da glória. No canto sétimo temos a descrição da chegada então a Calcute, onde Vasco da Gama se encontra com os governantes desta província, a Índia, e o poeta faz então uma reflexão sobre a ingratidão da sociedade portuguesa face aos artistas e a todo um outro rol de personalidades da sociedade portuguesa. Repara que do canto sexto ao canto décimo as reflexões do poeta vão aumentando de frequência, se bem que nos primeiros 5 cantos não tivemos quase reflexões nenhumas. À medida que a obra atinge o seu clímax e atinge o seu final, que o poeta vai refletindo cada vez mais. No canto oitavo temos aqui outras novidades. Baco já se sabe que não é um deus que joga a favor dos portugueses e vai influenciar os governantes de Calcute para fazer o que é exatamente prender Vasco da Gama. Com esta prisão, todo este aparato, Vasco da Gama só é liberto quando há efetivamente uma troca de mercadorias
e de bens comerciais entre os locais que o prenderam e a própria tripulação portuguesa. Mas com isto, Camões vai fazer então uma reflexão sobre o materialismo. No canto nono começa então o regresso e é também espaço para um dos episódios mais importantes também da narrativa, a Ilha dos Amores, ou a chegada à Ilha dos Amores, onde depois o poeta fará então uma reflexão sobre a imortalidade. A imortalidade que um escritor alcança, que um navegador alcança, ou seja, as várias acessões de imortalidade. No canto décimo, o canto final, o que acontece é que Tétis mostra a vasta gama, a máquina do mundo, ou seja, a máquina que mostra os feitos dos portugueses que estes irão fazer, aliás, no futuro, uma espécie de quase de máquina premonitória de tudo que bom e grande que os portugueses vão alcançar no futuro. E o poeta acaba então com uma reflexão sobre a nação portuguesa, sobre o papel dos portugueses no mundo. Mais uma vez te digo, não dispensa a consulta da nossa aula resumo, mas tens aqui então uma espécie de resumo encurtado dos Lusíadas. Espero ter sido útil e até à próxima.